dos sinais de um relacionamento abusivo, como é que você pode detectar. Um relacionamento, ele tem que ser prazeroso para os dois, não é assim? Né? Tem que estar bom para o casal. Eu vou falar de casal, homem e mulher, por causa do feminicídio, mas é claro que relacionamento abusivo independe de orientação sexual. Duas mulheres podem ter esse problema, dois homens. Então, quero deixar isso claro, que eu vou falar de feminicídio, de como escapar das armadilhas do relacionamento abusivo. Como é que se inicia um relacionamento onde existe muito abuso? Eu acho que muitas mulheres têm dificuldade para perceber o início de um relacionamento abusivo. Porque nós mulheres temos aquela ideia de que ciúme é sinal de amor. Então a gente tem que ficar muito atenta para isso, porque nem sempre o ciúme é sinal de amor. Principalmente um ciúme muito forte, um ciúme onde a desconfiança é terrível e a pessoa não tem paz, não tem sossego. Se a mulher está muito apaixonada, aí é que ela demora mais tempo ainda para perceber que ela está nesse tipo de relacionamento. Por quê? Porque a leitura dela é assim, nossa, como ele me ama, né? E quando ela vê, quando ela desperta para isso, muitas vezes já é tarde demais. Então vamos para os sinais. Ciúme em excesso, né? O cara fala pra, nossa, eu te amo muito, eu não vivo sem você. Ele fala frases assim, eu tô tomando conta do que é meu, eu confio em você, mas não confio nos outros. Então começa aquela história, vai entrando toda aquela possessividade e o controle. Então, aonde você vai, ele começa a controlar com quem você está, a roupa que você usa, controla suas senhas, as mensagens, e-mails, tudo que você faz tem que passar por ele, pelo crivo dele. Se você já está casado, ele começa a querer muitos filhos. Né? Então, essa possessividade e esse controle demonstram que ele não vê você como um ser humano que tem vontade própria. Ele te vê como uma coisa que ele vai controlar. O problema é que muitas vezes as mulheres acabam achando que é o papel delas fazer tudo para dar certo. É claro que a gente tem que dar tudo da gente para poder dar certo no relacionamento. Agora, obedecer cegamente em nome da harmonia já demonstra que tem alguma coisa errada. Vocês não acham? Outra coisa, outro sinal, ele vai te culpando por tudo. Né? Então ele começa com falas assim, você me provoca. Você sabe que eu tenho ciúme, você fica inventando de sair, né? Você não presta atenção no que eu falo, nos meus sentimentos. Você começa a ficar insegura, achando que você que está fazendo coisa errada. Pô, se eu amo meu marido ou meu namorado, por que é que então eu não vou fazer de tudo para ficar bem com ele? E aí ela vai ficando insegura de tudo que faz. E acaba desistindo das coisas. Por quê? Porque ela gosta da pessoa e aí ela fala, ah, mas não vale a pena eu sair com uma amiga para almoçar, ou eu ir, sei lá, jogar um vôlei, fazer um esporte, ir pra academia, para depois brigar tanto com ele, eu prefiro então ficar quietinha em casa, né? E aí é que você vai caindo cada vez mais nessa armadilha. É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque existem sinais muito claros, mas a gente parece que às vezes não quer ver. Outra coisa muito importante, um sinal importantíssimo é o isolamento, né? Ele começa a não deixar você ter amigos. Tudo é visto como suspeito. Se você tem amigos, você não pode mais, porque não existe amizade entre homem e mulher, porque ele quer alguma coisa com você. Se é uma amiga, ele acha que, que essa amiga está querendo arrumar alguém para você, né? Vai te isolando da família. Tem homens que não deixam a mulher visitar os pais, a mãe, os irmãos, né? Não te deixa estudar, faz você parar de trabalhar. Então você vai ficando dependente cada vez mais dele. Não é verdade? Você não tem dinheiro. Como é que você vai fazer? Você vai perdendo a autonomia, você vai perdendo a independência. Isso é uma estratégia para te isolar de tudo, do mundo, né? E para te fragilizar, porque você fica cada vez mais sob o controle dele. Então fique atenta a isso. Outro sinal que é muito evidente, claro, é o comportamento agressivo, né? Então, o que ele faz? Ele te segura com força, ou ele te empurra. E uma coisa que eles fazem, né, o homem que é realmente um abusador, eu tenho muitos relatos disso, ele começa a quebrar coisas, objetos da casa, ele começa a esmurrar a parede, né, numa atitude que mostra claramente que ele está fazendo aquilo que é para não esmurrar você. E aí você vai assistindo aquilo assustada, apavorada, né, com medo de, sei lá, e se uma hora ele perde o controle e parte pra cima de mim? Então, gente, isso não é vida pra ninguém, né? Outra coisa, forçar o sexo. Muitos homens forçam o sexo. E a mulher não sabe que, mesmo sendo casada, não é não. Se ela não quer transar, ela não tem que transar. Ela não tem a obrigação de fazer sexo se ela não estiver se sentindo bem, se ela não estiver disposta, né? Então, se ele não consegue respeitar você, é porque ele te coisifica, ele te vê como uma coisa, ele te vê como um objeto que está lá, que é posse dele pra fazer tudo que ele tem vontade. Não é assim que funciona. Vocês já viram uma balada que a mulher tá lá dançando, tá na dela, vem um cara e mexe com ela? E ela fala que ela não quer e ele continua insistindo e desrespeitando? Aí chega o namorado dela, aí quando ele vê que ela tá acompanhada, ele pede desculpas pro homem. Vocês já viram isso acontecer? Por que ele não pede desculpas pra mulher? Por ter abusado, por não ter ouvido um não e respeitado o não dela. Então isso significa que ele respeita outro homem, mas não respeita a mulher. Né? Então, quando você vem de uma atitude dessa, você tem que corre de um homem que faça isso. O que vocês têm que prestar atenção, gente? Vejam como é que ele trata as outras mulheres. Você está interessada no cara? Começa a prestar atenção, para isso que tem namoro, como é que ele trata a mãe dele, como é que ele trata as irmãs, como é que ele trata uma empregada, um garçom, como é que ele se comporta
em relação às mulheres, né? Que o relacionamento abusivo, gente, é muito perigoso, porque ele te coloca numa situação difícil de sair. Quando você realmente percebe que você caiu nessa armadilha, você já está dependente muito, na maioria das vezes, né? Emocionalmente, financeiramente, né? Você tem filhos, você tem vergonha, você não quer romper, a gente casa porque quer que dê certo, né? Você quer salvar essa relação. E sempre quem tem que abrir mão de tudo é a mulher, no caso de um relacionamento abusivo. Se você está se privando de tudo que você gosta para ele ficar calmo e tranquilo, você não começa a detectar que tem alguma coisa errada? A gente tem que fazer uma avaliação sempre, o tempo todo, de todas as relações da vida da gente. E tem uma coisa que é impressionante e revoltante. Depois que ele te transforma numa pessoa sem brilho, sem vontade própria, dependente, né? Aí ele se desinteressa, porque você virou uma pessoa desinteressante, óbvio. Você é simplesmente um reflexo do que ele manda você ser. Então, como é que um homem vai se sentir atraído para ele? Ele fica ainda com raiva de você ter se transformado naquilo que ele quis que você se transformasse. Bom, como sair disso? Primeiro lugar, você tem que entender que você está num relacionamento abusivo. Você só consegue tentar sair se você detectar que você está num, não é? Se eu estou realmente sofrendo abuso, eu estou sendo abusado, eu estou num relacionamento desigual, desequilibrado, a balança não bate, né? Aí sim, se você estiver com medo, se você estiver assustada, busque ajuda da família, dos amigos. Você tem que buscar apoio e proteção. Agora, uma coisa é muito importante. Você só tem que buscar ajuda e fazer isso se você tiver certeza e decidida de que você quer terminar essa relação. Porque não tem nada pior do que você desabafar com amigos, pedir ajuda para a família, denunciar e depois voltar com o ser humano. Né? Então pense bem, porque quando você quer sair disso, você tem que sair de uma vez. Não adianta ficar indo e voltando, você cai no descrédito total das pessoas, a família lava as mãos, fala não adianta, eles se merecem. Quem que já não ouviu tantas vezes essa fala? Então preste atenção e tome a decisão. Ele ainda não te agrediu, ele não te bateu, ainda, que bom, né? Porque falam que o feminicídio, foi um crime passional, ele não admitiu o final do relacionamento, foi lá e matou a mulher. Não é um crime passional, é um crime de ódio motivado pela ideia de que mulheres são coisas, são objetos que são suas posses. E como posse, ele tem direito a destruir ou não, a tirar a vida ou não, é dele, ele faz o que ele quer com o que é dele. Essa é a motivação do feminicídio. Eu te assustei bastante? Eu espero que sim, sabe? Porque nós não precisamos viver uma relação assim. Fique sozinha. É claro que nem todos os relacionamentos abusivos terminam tragicamente, né? Mas eu estou falando de morte, morte física. Mas não deixa de ser uma tragédia a morte da nossa independência, a morte da nossa autonomia, a morte da nossa liberdade, do nosso amor próprio. Então, gente, deixe